Apocalipse, capítulo de número 20, nós iremos ler a partir do versículo de número 4. Apocalipse 20, a partir do versículo de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Podeis assentar. Acerca das últimas coisas, acerca do que irá acontecer, existem várias teorias, duas das quais negam a literalidade de 1 milênio sobre a face da terra. A Bíblia, no texto que há pouco lemos, é clara quando diz que Jesus Cristo, juntamente com aqueles que hão de ter parte na primeira ressurreição, reinará por 1000 anos sobre a face da terra. Os escritos do Antigo Testamento dizem que este reinado de Cristo, universal, terreno, será a partir de Jerusalém. Na verdade, será como se a sede do governo divino passasse nesses 1000 anos do céu para a terra. Nós cremos que este governo de Cristo sobre a terra será literal. A Bíblia dá contornos geográficos deste reino. A Bíblia diz eventos que se darão durante este momento de 1000 anos. Portanto, nós cremos que este reinado, 1000 anos sobre a terra, é um reinado literal. Mas há alguns que dizem que isto aqui não passa de simbologia, e que estes 1000 anos não seriam de fato 1000 anos, mas esses 1000 anos seriam um tempo indeterminado, um tempo sem fim. E dizem mais, que este reinado de Cristo não é literal, terreno, mas é espiritual. Estas pessoas dizem que Jesus Cristo está governando sobre sua igreja de maneira espiritual, que nós estamos participando do governo de Cristo, porquanto a Bíblia diz em Efésios que estamos assentados em lugares celestiais com Cristo, e que este reinado espiritual, simbolizado pelos 1000 anos, na verdade é um reinado indefinido. Meus amados irmãos, por mais que seja verdade que há um governo espiritual de Cristo sobre a igreja agora, por mais que seja verdade que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais de modo espiritual agora, com certeza haverá no futuro um reinado literal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse não trata do que já estava instaurado à época em que o livro foi escrito, mas o Apocalipse trata do porvir. E naquele tempo os irmãos que já eram crentes já estavam assentados com Cristo em lugares celestiais. Jesus já governava espiritualmente sobre a igreja. Entretanto, o livro do Apocalipse não era um livro descritivo de uma realidade já consumada, mas era um livro prospectivo, era um livro futurístico, e ainda o é. Ele trata de eventos que hão de suceder ainda,
Portanto, este reinado de Jesus ainda não aconteceu, ainda não está acontecendo, e quando acontecer, vai ser de modo literal. Por isso nós aceitamos o nome ou a denominação de pré-milenistas. Os pré-milenistas são aqueles que acreditam que Jesus regressará à terra antes do milênio e que reinará de modo literal por 1000 anos sobre a face da terra. Meus irmãos, no Antigo Testamento, há passagens da Bíblia que tanto tratam da vinda de Jesus para sofrer como da vinda de Jesus para reinar. Os judeus acharam muito estranho que o Cristo que vinha para reinar também viesse para sofrer. E os judeus interpretaram literalmente as passagens que falavam acerca do governo literal de Cristo. Mas interpretaram alegoricamente, simbolicamente, espiritualmente, como diziam, os sofrimentos de Cristo. Para eles, na verdade, aquelas passagens que falavam de Jesus como servo sofredor eram alegóricas, simbólicas, de sentido espiritual e não literal. E as passagens que tratavam do governo de Jesus eram passagens que deveriam ser interpretadas de modo literal. E quando Jesus veio, os judeus não o receberam, porque os judeus estavam esperando um rei, um governante, não um sofredor. Eles, por causa da interpretação que deram ao texto sagrado, ficaram como que cegos. Eles conheciam a passagem do livro do profeta Isaías, que dizia que o Messias seria traspassado por transgressões e iniquidade, que o julgaríamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas na realidade ele estava assumindo o castigo que nos traz a paz. Os judeus sabiam dessas passagens, mas interpretavam-nas de forma alegórica, e somente conseguiam esperar acontecer de modo literal o governo de Jesus. E por isso eles não foram capazes de reconhecer em Cristo o Messias. Em nosso tempo, entretanto, dentro da cristandade, há alguns que estão cometendo o mesmo erro dos judeus. Há alguns que dizem o contrário, que a vinda de Jesus para sofrer era uma vinda literal, que de fato Jesus Cristo sofreria literalmente, que nenhuma daquelas passagens que tratou de seu sofrimento foi alegórica, mas todas elas foram de cumprimento literal. Entretanto, dizem eles, os fatos concernentes ao governo de Jesus Cristo sobre a terra devem ser interpretados espiritualmente e alegoricamente. Esses intérpretes não reconhecem a vinda de Jesus para reinar. Eles não admitem a literalidade do milênio, muito embora admitam o sofrimento literal de Jesus. O erro deles é o mesmo dos judeus. Eles se julgam capazes, assim como os judeus, de dizerem que passagens proféticas são alegóricas e que passagens são literais. Mas nós entendemos, irmãos, que o governo de Jesus sobre a terra será literal. Nós não vamos cair no mesmo erro dos judeus. Alguém diz, pastor, e não há passagens simbólicas no Apocalipse? Há passagens que tratam de coisas celestiais ou espirituais. Quando a Bíblia descreve demônios, não pode fazê-lo de modo literal, são seres espirituais, portanto é simbólica a descrição. Quando a Bíblia fala do céu, que é lugar espiritual, ela fala de modo simbólico, porque não há palavras que possam descrever aquele lugar que tem natureza espiritual, e é preciso utilizarmos símbolos para falar daquele lugar. Mas quando a Bíblia fala de coisas que hão de acontecer na terra, ela usa linguagem literal, porque nós podemos saber de que se trata. E a Bíblia diz que Jesus Cristo reinará por 1000 anos sobre a face da terra, a partir de Jerusalém. E nós cremos nisso. Cremos que seus sofrimentos foram literais. Cremos que de fato ele morreu numa cruz. Como dizia o credo, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, morto, sepultado. Mas nós também cremos que ele ressuscitou e que ele virá e vai reinar sobre a terra por 1000 anos.
mas entre os pré-milenistas, entre os que acreditam que Jesus regressará à terra antes do milênio e reinará por 1000 anos, existem 2 segmentos. Um deles é chamado de pré-tribulacionismo, o outro de pós-tribulacionismo. Os pós-tribulacionistas dizem que Jesus virá de uma vez só, no final da grande tribulação, para reinar sobre a terra por 1000 anos, e que não terá Jesus estado aqui no mundo nenhuma outra ocasião, ou em nenhuma outra ocasião, entre sua vinda para sofrer e sua vinda para reinar. Os pós-tribulacionistas acreditam que o período de 7 anos, que a Bíblia chama de grande tribulação, e que será o derramamento da ira de Deus sobre a terra, será um período no qual a igreja estará presente. Os pós-tribulacionistas dizem que a igreja estará neste período de 7 anos de grande tribulação, que ela estará aqui quando aparecer o anticristo e quando ele começar a cometer as suas atrocidades. E o pós-tribulacionismo diz que não há distinção entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Para os pós-tribulacionistas, Jesus virá nas nuvens ao término da tribulação, a igreja subirá ao seu encontro nas nuvens, e imediatamente ele descerá sobre a terra com a igreja, e instaurará o reino milenar. Portanto, o arrebatamento é só o momento em que a igreja sobe às nuvens para descer de lá com Cristo. Para os pós-tribulacionistas, portanto, não há um arrebatamento antes da grande tribulação. Mas para o pré-tribulacionismo, que nós vamos ver ser a posição bíblica, Jesus Cristo virá antes desta grande tribulação. Não para pisar sobre a terra, mas para ficar nas nuvens. Não para destruir ainda o anticristo, mas para se encontrar nas nuvens com a igreja e levá-la para a glória, para as bodas do Cordeiro, de modo que a igreja estará com Cristo enquanto estiver havendo a grande tribulação aqui embaixo. No domingo agora, no culto evangelístico, eu falei exatamente sobre isso, ressaltando que a Bíblia fala da iminência da vinda de Jesus. Para a Bíblia, Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Os apóstolos esperavam que Jesus viesse à época em que eles viviam. Se, de fato, nós fôssemos passar pela grande tribulação, nós não poderíamos ter agora a expectativa imediata de que Jesus pudesse regressar para nos buscar nesse momento, porque nós saberíamos que pelo menos 7 anos de tribulação ainda tinham que acontecer para Jesus chegar. Se nós acreditássemos que não há arrebatamento, nós não poderíamos dizer Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós entenderíamos que não era hora de ele vir, o anticristo ainda não tinha surgido, as pragas proclamadas não tinham acontecido, enfim, nós não poderíamos dizer que Jesus podia vir a qualquer momento, porque saberíamos que uma série de coisas ainda tinham que acontecer. Mas se nós crermos como de fato cremos, que Jesus virá para arrebatar a igreja antes da tribulação e que isso pode se dar a qualquer instante, então nós podemos ter a expectativa de Jesus voltar agora mesmo. Poderemos supor, inclusive, que o dia da sua vinda pode ser hoje. Poderemos esperar que a trombeta soe a qualquer momento e que subamos ao encontro de Jesus nas nuvens. Os pós-tribulacionistas pensam que sua doutrina está correta e que se estiver equivocada, o erro é um mero erro teórico, mas na verdade, se eles estiverem errados como de fato estão, o erro deles se torna prático, eles se tornam espiritualmente frios, porque não tem aquela sensação da iminência da vinda de Jesus.
eles não podem ter esta santa expectativa que arde no nosso coração, eles não podem dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. John Nelson Darby, que saiu pregando no século XIX em toda parte do mundo, que Jesus viria antes da tribulação para arrebatar a igreja, ele disse: a cristandade está morta, porque deixou de falar que Jesus vai voltar, porque tem teorias que fazem com que as pessoas não tenham a sensação da iminência de Cristo. E ele começou a anunciar as boas novas. Ouviu-se o grito no século XIX: eis o noivo, e as virgens prudentes prepararam a sua lâmpada, porque a qualquer momento o noivo pode chegar, a qualquer momento a última trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nas nuvens. Se nós, veja só, acreditássemos que a igreja ia passar pela grande tribulação, eu disse isso também no culto de domingo, se nós acreditássemos que a igreja iria passar pela grande tribulação, nós não poderíamos desejar que Jesus viesse logo. Porque desejar que ele viesse logo era o mesmo que desejar que a grande tribulação viesse logo. Desejar que ele viesse logo era o mesmo que desejar que o anticristo aparecesse logo. Se nós acreditássemos que não havia arrebatamento, que Jesus só voltaria no fim da grande tribulação, como iríamos desejar que Jesus viesse? Iríamos desejar as 7 trombetas de juízo, iríamos desejar as 7 taças da ira de Deus, iríamos desejar os 7 selos abertos com pragas, iríamos desejar que o anticristo viesse, que o diabo abrisse o poço do abismo e soltasse os demônios, que o diabo descesse sobre a terra com ira. Nós não poderíamos desejar a vinda de Jesus, mas porque nós sabemos que Jesus nos levará, antes de tudo isso é que nós podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Um pós-tribulacionista não sabe o que é isso. Um pós-tribulacionista não entende esse grito de Maranata. Ele pode até gritar, mas isso nada diz ao seu coração, ao seu espírito. Mas para nós diz, irmãos, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E nós seremos trasladados, e nós seremos levados, e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Eu não espero pelo anticristo, eu espero por Jesus Cristo. Eu não espero pela ira de Deus. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, eu aguardo dos céus um Salvador, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus é aquela que Jesus fez à igreja de Filadélfia: eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Meus irmãos, a qualquer momento Jesus vai voltar. Na parábola das 10 virgens, o noivo vem meia-noite. Meia-noite você não sabe se é um dia ou se é outro, é horário indefinido. Pois bem, ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. No domingo aqui eu refutei o argumento daqueles que dizem assim: vocês dizem que Jesus pode vir a qualquer hora, mas vocês não falam dos sinais do arrebatamento da igreja. Então, para vocês, ele não virá a qualquer hora, ele só virá depois que esses sinais se cumprirem. Quem foi que disse que nós afirmamos que há sinais do arrebatamento? Há sinais é da vinda em glória de Jesus. Jesus deu uma série de sinais que deveriam acontecer para que estivesse próximo, ou para que se soubesse que estivesse próxima a sua vinda em glória no final da tribulação. Agora, a nossa lógica é essa: se há sinais que indicam que a vinda em glória de Jesus está próxima, e alguns desses sinais já se cumpriram, se está próximo a vinda em glória, muito mais está próximo ao arrebatamento. Os sinais
não são esperados por nós como prova de que Jesus virá para arrebatar a igreja. Ele podia vir sem nenhum desses sinais terem se cumprido, porque os sinais são para a segunda vinda, em glória, para pisar na terra. Mas se alguns dos sinais que foram prenunciados como indicadores da vinda de Jesus em glória no final da tribulação já estão acontecendo, então eu posso me consolar ainda mais. Se ele podia vir a qualquer hora, eu sei que essa qualquer hora está chegando, porque alguns sinais já estão acontecendo. Essa qualquer hora está mais próxima do que nunca. O grito de Maranata vai ficando mais ardente, vai ficando mais afogueado. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Alguém diz, pastor, o texto que você leu, Apocalipse 20, deixa muito claro que Jesus vai vir antes do milênio e reinar no milênio por 1000 anos. Mas o texto não deixa claro que acontecerá um arrebatamento da igreja antes da tribulação. Pelo contrário, dirá alguém, o texto parece sugerir é que a ressurreição haverá no final da tribulação. E que os ressurretos, então, hão de reinar com Cristo por 1000 anos, mas nada se fala aqui sobre um arrebatamento pré-tribulacional. Pelo contrário, se fala de ressurreição no final da grande tribulação e ainda se chama essa ressurreição de primeira. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Primeira ressurreição não quer dizer primeira no sentido cronológico, como se tivesse primeira, segunda, terceira, porque se primeira ressurreição fosse primeira ressurreição em sentido cronológico, a primeira ressurreição teria sido a de Cristo. Como diz a Bíblia, primeiro Jesus as primícias, depois os que são seus na sua vinda. Se fosse a ressurreição chamada aqui de primeira, a primeira em ordem cronológica, ela não seria a de ninguém a não ser de Jesus. Primeira ressurreição quer dizer a primeira espécie de ressurreição, o primeiro tipo. O primeiro tipo de ressurreição é a de justos, é para a glória. O segundo tipo, a segunda espécie de ressurreição é para juízo. Só há duas: para a salvação e para juízo. Não é questão aqui de cronologia, é questão aqui de espécie, de natureza de ressurreição. Tanto é que o texto diz assim no versículo de número 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os que vão ser martirizados na tribulação, que se converterem durante a grande tribulação e que serão mortos por sua fé, hão de ressuscitar ao término da tribulação e terão parte na primeira. Note, parte quer dizer um pedaço na primeira ressurreição. E os que forem arrebatados antes da tribulação também terão parte na primeira. Quer dizer, a primeira tem partes. É uma só, mas tem partes. Terão parte nessa primeira ressurreição os arrebatados antes da tribulação, e aqueles que crerem durante a tribulação, forem martirizados e ressuscitarem. Preste-me atenção. Só posso eu falar em igreja até o arrebatamento. Não há igreja na grande tribulação. No Antigo Testamento, os judeus eram crentes, pelo menos muitos, mas eles não eram igreja. A igreja é aquela comunidade de crentes onde o Espírito Santo habita, formando um corpo, que é o corpo de Cristo, que por sua vez é desse corpo o cabeça. No Antigo Testamento existiam crentes, o Espírito Santo operava neles, mas não fazia deles um corpo em Cristo. Na grande tribulação haverá crentes, pessoas que se converterão durante a grande tribulação. Mas essas pessoas não serão integradas pelo Espírito Santo formando um corpo. Serão salvos os que morrerem como crentes, mas não se pode chamá-los de o corpo de Cristo, a igreja. A igreja é aquela que foi trasladada no arrebatamento. Essa é a igreja. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 20, versículo de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, ou foram degolados,
pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se você prestar atenção, você vai ver que há 2 grupos aqui. Eu vou começar pelo segundo grupo. O segundo grupo é daqueles que estavam na tribulação, se converteram na tribulação, foram mortos pelo testemunho de Jesus, não aceitaram a marca da besta e no final da tribulação ressuscitaram. Mas o primeiro grupo misterioso é este grupo aqui do começo do versículo 4. João diz: e vi tronos, e vi pessoas assentadas sobre eles. Essas pessoas não estiveram na tribulação, porque logo em seguida João vai falar dos que estiveram na tribulação, dos que foram mortos, porque não adoraram a besta, não receberam o seu sinal, e que ressuscitaram. Mas antes de falar desses que ficaram na tribulação, que creram na tribulação, que morreram e ressuscitaram, João diz, antes desses aí, já tinha um grupo preparado. Já tinham tronos, e eu vi pessoas assentadas sobre esses tronos. É a igreja que foi arrebatada, irmãos. Porque quando Jesus vier em glória no final da tribulação, Ele não virá só, como diz a Bíblia na epístola de Judas, e vi o Senhor e os seus milhares de santos com Ele, a igreja virá com Ele. João diz, e vencerão com Ele os chamados eleitos e fiéis, aleluia! Disse Paulo aos de Colossos, quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Aleluia! A igreja virá com Jesus. Lá em Mateus 24, a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, os que creram nele aqui na tribulação, mas vai também ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos dos céus, os arrebatados, os que foram arrebatados, e Jesus vai voltar com a sua igreja para livrar Israel, ressuscitar os mártires que morreram na tribulação por causa da fé e implantar o reino milenar. Meus irmãos, não percamos a esperança. Vivemos em dias de trevas, onde as pessoas querem negar a esperança do arrebatamento. Professores eruditos, que na verdade são hereges, estão por aí à solta ensinando mentiras, tentando tirar da igreja a esperança do arrebatamento, mas eu vos digo, se a igreja passar pela tribulação, ela não pode desejar a vinda de Cristo. Lá no Antigo Testamento já se dizia que nós não deveríamos desejar o dia do Senhor, referindo-se à grande tribulação, como se ele fosse bom, mas lá no Antigo Testamento diz, será dia de trevas e não de luz. Eu não poderia desejar a vinda de Jesus em glória, sabendo que antes viria a grande tribulação, porque então desejar a vinda em glória seria desejar a grande tribulação, e o profeta já nos advertia que não deveríamos desejar este dia da tribulação, porque seria dia de trevas e não de luz. Eu tenho pena daqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja, porque esses aí não têm esperança, esses aí não têm expectativa. A fé deles é uma fé intelectual, é uma fé mórbida, é uma fé fria. Eles não têm na boca o grito de Maranata, eles não têm no coração a esperança, mas bem-aventurado aquele que pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Tito, Paulo disse, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma bendita esperança e há o aparecimento da glória. O aparecimento da glória no final da tribulação, mas a bendita esperança é a qualquer momento, é a qualquer instante, é a qualquer hora. Eu também temo, irmãos, quando eu ouço alguns mestres pré-tribulacionistas que defendem o que eu estou defendendo aqui, dizerem, não vamos discutir sobre isso, creiamos no arrebatamento antes da tribulação, mas não vamos tentar convencer os outros disso, porque o importante é que todos nós creiamos que Jesus vai voltar, antes ou depois da tribulação. São os ecumênicos
pré-tribulacionistas, são os ecumênicos apocalípticos. Eu não aceito isso, irmãos. Se eu estou afirmando que Jesus vem antes da tribulação, é porque creio nisso. Se não disser, se não cresce, não dizia. Como diz a Bíblia, criei, por isso falei. Se eu falo que ele vem, é porque creio. E se creio, eu não vou transigir, eu não vou aceitar a mentira como verdade. Algumas pessoas dizem, mas esses assuntos são muito complicados. São. Por isso Jesus disse, quando o Consolador vier, anunciará as coisas vindouras. Tem o Espírito Santo aqui para anunciar. Ele é Espírito da verdade. Quem não seguir a sua orientação está na mentira. Alguns dizem mais a sua concepção do futuro. Se for errada, só leva a um erro teórico, não interfere na prática. Eu já disse aqui que interfere. Tira o ânimo, tira o fervor, tira a esperança, tira a expectativa e prejudica a santificação. Porque João diz, quem tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Aqueles que não creem na vinda iminente de Jesus, pecam e ficam se consolando na sua cegueira espiritual. E dizem assim, bem, ele não vai vir agora, mesmo o anticristo não apareceu. Mas quem está sempre olhando para o céu, porque a redenção está próxima, está se santificando, porque sabe que a qualquer momento vai subir com Jesus nos ares. A crença nessa esperança, irmãos, faz progredir o nosso processo de santificação. John Nelson Darby disse na sua palestra na Suíça, sobre o arrebatamento antes da tribulação, ele disse que nós moldamos os valores da nossa vida por aquilo que esperamos no futuro. Aqueles que olham para frente e veem no seu futuro apenas o sucesso profissional, estão dispostos a sacrificar os valores espirituais mais nobres para terem um sucesso. Aqueles que olham para frente e só veem as riquezas, estão dispostos a mentir, a furtar para alcançarem as riquezas, porque aquilo que está na sua frente define o que você é agora. Jesus disse, se os teus olhos forem luz, se o que tu está vendo, portanto, é luz, tudo no teu corpo é luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Se a pessoa não está na expectativa da vinda iminente de Jesus, os valores dela vão ser valores da comodidade. Se a pessoa, irmão, achar que Jesus vem depois da tribulação, ela vai querer que Jesus não venha agora. E o resultado disso é que ela vai começar a se acomodar aqui na terra. Por isso que os que acreditam que a igreja passará pela tribulação, geralmente estão alcançando posições de influência no mundo, estão sendo benquistos pelo mundo. Mas John Nelson Darby, o homem que ensinou que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, disse que o crente não podia votar. Ele disse literalmente. Scofield, que comungou com ele do mesmo pensamento no seu livro Manejando Bem a Palavra da Verdade, ele disse, a igreja não pode se misturar com política. Porque estes homens e irmãos não queriam o amanhã aqui, eles queriam o amanhã no céu. Mas aqueles que dizem a igreja vai passar pela grande tribulação, pensam logo assim, então vamos obter posição de influência, vamos obter cargos políticos, para a gente atrasar o aparecimento do anticristo. Mas se eu não tenho nada a ver com o anticristo, irmão, não vou nem saber quem é ele, nem quero saber qual é a cara dele. Se eu estou esperando é por Jesus, então eu não vou plantar os meus pés aqui, eu vou arrumar as minhas bagagens, eu estou com as malas prontas, indo para lá e para cá, eu estou esperando que o apito soe, que a trombeta soe, que o homem do avião chame, porque está na hora de decolar, o nosso lugar não é aqui, igreja, o nosso governo não é o daqui, a nossa esperança é o céu, é o céu. É o céu! Aleluia!
Aleluia. Não deixe ninguém lhe tirar essa esperança. Não deixe o diabo lhe tirar essa esperança. A Bíblia diz que será dada a coroa da justiça a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Meus irmãos, amar na Bíblia não tem esse sentido intelectual, não. É sentido poético, é força. É algo que eu não diria nem que fica reduzido às emoções, é algo que toma o nosso ser. O amor é mais forte que a morte. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Amar na Bíblia é desejar. A palavra filosofia quer dizer amor ao saber, mas na prática quer dizer a procura do saber, porque quem ama procura, quem ama está atrás, é como o caçador de pérolas, é como aquele que está atrás de um tesouro escondido, é como a mulher no escuro com a lamparina atrás das suas poucas dracmas, das suas poucas moedas que se perderam. Pois bem, irmãos, o crente ama a vida de Jesus, ele acorda todo dia e diz, pode ser hoje, é agora, Jesus deve estar voltando, esse crente é santificado, esse crente alegre. Mostre-me um crente que esqueceu da vida de Jesus, e eu lhe mostro um crente frio, um crente cheio de secularismo, de coisas terrenas, mas mostre-me um crente que está na expectativa, e eu vou lhe mostrar um crente santo, um crente fiel. Aleluia. Jesus vai se encontrar conosco nos ares, e Ele não vai descer à terra não, como dizem os pós-tribulacionistas. Ele vai nos levar para o céu. Em João 14 Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, depois eu virei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele não vem para que a gente suba lá e desça com Ele cá. Ele vem, irmãos, para que nós subamos com Ele, e com Ele subamos mais para o céu, e depois da tribulação desceremos com Ele em glória. Em glória. Hebreus 9, 28, Jesus vai vir para os que o aguardam para a salvação. O mundo não verá, será como nos dias de Noé. Noé entrou na arca e não perceberam. Quando veio o dilúvio e destruiu a todos, a igreja vai entrar na arca que é Jesus, ninguém vai perceber. Quando eles olharem para o lado, chegou a grande tribulação, mas a igreja está com Jesus. O justo é levado antes que o mal venha. O dia do Senhor, a grande tribulação, virá como um ladrão na noite. Jesus vai nos furtar daqui, aí depois vem a grande tribulação. No abrir e fechar de olhos, no momento, um arrebatamento, um rapto, que o mundo não vai perceber. Enoque foi levado para o céu no Antigo Testamento e já não mais era. E a Bíblia diz que ele foi procurado, mas não o acharam. Assim também, de repente, a igreja vai ser levada. O mundo vai procurar, mas não vai achar. Porque a igreja está com Jesus lá no céu. E estaremos para sempre com o Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses. Aliás, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui não se está falando de uma vinda de Jesus para o mundo, mas para a igreja, para se reunir com a igreja, para a igreja se reunir com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que não mudem vocês de opinião tão facilmente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola de nós. Como se o dia do Senhor já estivesse aqui. A tradução correta seria essa. Como se o dia do Senhor já estivesse aqui. Literalmente, qualquer comentarista grego diz que essa é a tradução correta, muito embora algumas Bíblias tragam outra tradução. Como se o dia do Senhor estivesse aqui. Não é o dia de Cristo, conforme a revista e corrigida. É o dia do Senhor, como a revisada diz. Na verdade, aqueles irmãos estavam passando por uma grande tribulação. Não a grande, mas por uma grande tribulação. E alguns começaram a dizer, nós já estamos na grande tribulação. Jesus não veio para arrebatar a igreja, agora só tem a vinda em glória.
Aí Paulo diz, espere um pouco, irmãos. Não fiquem perturbados como se o dia do Senhor, a grande tribulação, já tivesse chegado. E Paulo vai explicar para eles que a grande tribulação ainda não chegou, que antes dela vem a apostasia e quando ela chegar o anticristo aparecerá. Paulo diz, não vos movais facilmente. Não mudem de entendimento facilmente. Não se perturbem. Por epístola nossa. Ou seja, não interpretem mal o que nós já dissemos antes. Por palavra quer dizer, não se perturbem por pregações de doutrinas erradas. E nem por espírito. Preste atenção a isso, por espírito. O que Paulo quer dizer é o seguinte, não se confundam com profecias erradas. Não se confundam com inspirações erradas. Porque, irmãos, há espíritos demoníacos tentando tirar a esperança da igreja. É isso que Paulo quer dizer. Paulo diz, cuidado, porque há espíritos. Há espíritos tentando tirar a esperança da igreja. Tentando tirar a esperança da igreja. Paulo disse, o dia do Senhor não virá, sem que primeiro venha a apostasia, o desvio, e sem que nesse dia do Senhor apareça o filho da perdição. E Paulo, continuando o texto, vai dizer, o mistério da iniquidade já opera. O espírito do anticristo já está no mundo, mas há um que o detém. O que detém o anticristo, ou seja, o que detém o espírito do anticristo, a razão pela qual o anticristo ainda não apareceu encarnado, é porque há um que o detém, e este que o detém é o corpo de Cristo, é a igreja, é o Espírito Santo através da igreja. O mistério da iniquidade está com o pé no acelerador, mas a igreja está com o pé no freio. Este mundo, irmãos, é um mundo zoadento, este mundo está rangendo, porque o diabo está investindo, mas a igreja está orando. O diabo está tentando apodrecer este mundo, mas a igreja é sal. O diabo está tentando fazer tudo entrar na escuridão, mas a igreja é luz. Há uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue. O diabo quer avançar, mas tem um exército que está travando a caminhada dele. É a igreja. Por isso que o anticristo ainda não apareceu, irmãos, porque a igreja está com o pé no freio. Mas a Bíblia diz que o mistério da iniquidade opera somente a um que o detém, até que esse que o detém seja colocado de lado. É quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí sim se manifestará o iníquo, que o Senhor destruirá com a manifestação da sua vinda, ou seja, com a sua vinda em glória. Mas agora não tem anticristo, porque agora tem um que o detém. É a igreja. É a igreja. A igreja não está aqui para esperar anticristo, irmãos. A igreja está aqui para esperar Jesus Cristo. A igreja não está aqui para passar pela grande tribulação, nem mesmo para ser protegida na grande tribulação. A igreja está aqui para brevemente ser arrebatada, para não passar pela grande tribulação. Como diz a Bíblia lá no livro do Apocalipse, falando sobre o período da grande tribulação. Ai dos que estiverem sobre a terra, mas bem-aventurados que estiverem no céu. Podemos gritar, Maranata, vem Senhor Jesus. Ninguém vai arrancar de nós a bendita esperança. Jesus vai voltar a qualquer momento, a qualquer hora, pode ser agora, pode ser que amanhã nós não acordemos aqui, acordemos na glória, pode ser, meu irmão, que no caminho para casa, você seja raptado para o céu, pode ser que quando você der um passo ali na rua, você já não entre na calçada, você entre nos portais da glória, a qualquer momento ele virá, a qualquer momento ele virá, a qualquer momento ele virá, a qualquer momento a trombeta soará. Pode ser agora, pode ser daqui a um segundo, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Esteja preparado, crente, esteja preparado, crente. Abandona a tua iniquidade, abandona o teu pecado, abandona a tua negligência, abandona a tua comodidade. Começa a se encher do Espírito Santo. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque está chegando a hora que o mundo vai ser coberto de trevas, mas nós não estaremos aqui. Estaremos com o Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia.
não é aqui, igreja! A nossa pátria é o céu! Aleluia! Aleluia! Convido o irmão Cleito a vir aqui à frente nesse momento. Aleluia! Ao soar da última trombeta, ele virá. Eis que venho sem demora, diz o Senhor, para buscar os que são meus. A vinda dele é certa como a alva. Bem-aventurado que recebe a coroa, porque ama a vinda de Jesus. Porque ama a vinda de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Breve verei o bom Jesus. 442. Aleluia! 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 Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa. Todos o hão de ver. Naquele dia então, eu hei de receber de Cristo galardão. Aleluia! Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Aleluia! Isso, meu bom Jesus, tem me falado já da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Ó Deus, ó Deus, que o
o Espírito Santo opere agora, Pai. Que o Espírito Santo opere agora em corações. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo opere. Se alguém nesse lugar não é crente ainda, mas nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, para ter no coração essa esperança, levante a sua mão e nós vamos orar por você agora. Amém. Já temos a primeira pessoa. Aleluia. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Ali atrás, graças a Deus. A terceira pessoa que quer aceitar Jesus. Eu vou pedir vocês que têm levantado a mão, que venham aqui à frente. Algum irmão ou irmã acompanhe aqui à frente, para nós fazermos uma oração por você. Aleluia. Já temos duas pessoas. Onde está a terceira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Onde está a terceira pessoa nesta noite que quer entregar a vida nas mãos de Jesus, que quer ter essa santa esperança no coração? Levanta a tua mão aí no teu lugar. Você que ainda não levantou a sua mão, levanta a sua mão para nós orarmos por você. Se você está do lado de alguém que não é crente, meu irmão, convide a pessoa para aceitar Jesus. Convide a pessoa para entregar a vida a Jesus nessa noite. Se alguém aqui desviado e quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente agora. Vem agora em nome de Jesus. Levanta a tua mão e alguém vem contigo até aqui. Se você está desviado, vem se reconciliar com Deus. Vem se reconciliar com o Senhor nessa noite. Aleluia! Vem agora Cristo. Você que ainda não veio, vem em nome de Jesus. Você que precisa se reconciliar. Você que precisa aceitar Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai bondoso e amado, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, pelas minhas duas irmãs que vieram aqui à frente, que por este ato público confessam o nome de Jesus Cristo, invocando para a salvação. Perdoa e apaga pecados nesse momento. Cancela a dívida, apaga as transgressões, habita em seus corações pelo Espírito Santo, meu Deus, e transforma as suas vidas. Dá a certeza de morar no céu. Põe no coração esta bendita esperança, e que diabo nenhum, Pai, possa apagar o ardor deste grito: vem, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Se houver mais alguém, você pode vir aqui à frente. Você diz: pastor, eu não fui não, mas eu quero vir. Venha em nome de Jesus e a gente ora por você. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Já temos uma pessoa mais. A irmã quer se reconciliar. A irmã quer se reconciliar com o Senhor. Se houver mais alguém, vem agora em nome de Jesus. Vamos estar preparados, irmãos, para subirmos aos céus sem termos do que nos envergonhar. Se Deus está falando com você, vem agora em nome de Jesus. Venha se reconciliar, venha aceitar Jesus como teu Salvador. Aleluia! Vamos orar pela nossa irmã. Pai bondoso e amado, te louvamos e te agradecemos pela vida da nossa irmã, Pai, que tocada por ti vem se reconciliar contigo.
vem colocar a sua vida no teu altar. Perdoa a ela os pecados cometidos. Dá o refrigério, a restauração, a renovação, Pai. E que a esperança queime, ó meu Deus, com ardor em seu coração. Muda a sua vida agora, em nome de Jesus, e para a sua eterna glória. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. Como é bom, irmãos, pregar sobre a vinda de Jesus. Toda vez que eu prego, eu tenho a sensação que eu não vou voltar para casa hoje não. Quando eu prego que Jesus vai voltar, eu não tenho certeza se vou voltar para casa. Aleluia. Porque a gente tem a sensação de que Ele está chegando para levar a sua igreja.